Olá, meu querido, olá, minha querida, tudo bem? Tudo certinho? Como é que vocês têm passado? Sejam bem-vindos à nossa live de revisão de ciências. Eu sou o professor João Fontana, sou professor de ciências e hoje nós iremos fazer uma videoaula de revisão de tudo aquilo que nós já aprendemos, ok? Então, como é que nós iremos fazer isso? Nós iremos fazer através de alguns exercícios, iremos resolver alguns exercícios para que você consiga relembrar tudo isso que você já aprendeu, beleza? Então, preciso que vocês peguem lá o seu livro de atividades, lá no volume 2, que nós iremos resolver alguns exercícios. Peguem também seu lápis, sua caneta e sua borracha para que facilite o nosso trabalho. Beleza? Vamos lá então? Aqui, pessoal, para nós relembrarmos um pouquinho antes de resolver os exercícios, vamos lembrar aqui, ó. Lembra lá o que é matéria? Então, a matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. E essa matéria, ela é formada por substâncias. E essas substâncias, por sua vez, elas são formadas por elementos químicos. Alguns exemplos de elementos químicos que nós temos aqui, ó, nós temos, por exemplo, o carbono, nós temos, por exemplo, o oxigênio, e todos esses vão formar uma substância, beleza? Pessoal, então aqui, ó, quando nós temos aqui também mais de uma substância reunida, nós temos uma mistura. Então, quando nós temos uma mistura, nós temos uma diferenciação aqui entre mistura homogênea e mistura heterogênea. Uma mistura homogênea é toda aquela que ela tem aspecto visual uniforme. Ou seja, quando você olha a substância assim, você só consegue ver, não consegue diferenciar o que é um e o que é outro. Então, uma mistura homogênea é toda aquela que ela tem aspecto visual uniforme. Beleza? Então, toda aquela que tem aspecto visual uniforme. E então, aqui nós temos como, por exemplo, uma mistura de água e açúcar, por exemplo. Então, essa é uma mistura homogênea. Uma mistura heterogênea são todas aquelas que ela tem um aspecto visual que não é uniforme. Como, por exemplo, nós temos uma mistura de água e óleo, por exemplo. Uma mistura heterogênea, ela vai ter... nós temos que lembrar aqui de um conceito que se chama fase. Fase é cada parte uniforme que vai compor uma mistura. Então aqui, pessoal, numa mistura homogênea aqui, ó, ela só tem uma parte uniforme que vai formar essa mistura. Essa mistura heterogênea, ela tem mais de uma parte uniforme que vai compor essa mistura. Então, uma mistura heterogênea, ela tem duas ou mais fases. Uma mistura homogênea, ela só tem uma fase. Tá bom, gente? Uma mistura homogênea também é chamada de solução. Aqui também, pessoal, é importante nós relembrarmos também o conceito de solubilidade. Solubilidade, então, é a propriedade que as substâncias têm de dissolverem ou não em certa quantidade de outras substâncias, como, por exemplo, a água. Então lembra lá que a água ela é considerada solvente universal. Então aqui nós temos uma mistura homogênea, então lembra lá que ela só tem uma fase. Uma mistura heterogênea ela tem duas ou mais fases. Essa aqui ela tem duas partes uniformes que vão compor essa mistura. Então essa aqui é uma mistura heterogênea, beleza? Lembra lá também dos processos de separação de misturas, como por exemplo de sólido-sólido, principalmente a sedimentação, a decantação e a filtração simples. Envolvendo um líquido com líquido, lembra lá da decantação. E outros processos envolvendo em geral sólido-sólido, nós temos que lembrar lá da catação, nós temos que lembrar da peneiração, nós temos que lembrar da ventilação e da levigação. E para poder separar misturas homogêneas, principalmente envolvendo um sólido com líquido, nós temos que lembrar da evaporação e da destilação simples. Envolvendo um líquido com outro líquido, nós temos que relembrar da destilação fracionada. Ok, pessoal? E aqui também nós temos, para que a água ela fique potável, de forma potável, ela tem que passar por uma estação de tratamento de água. Então essa estação de tratamento de água vão obedecer algumas etapas para que ela fique potável até chegar nas nossas casas. Então ela sai do rio e ela tem que passar por várias etapas, assim, inclusive fazendo uma relação lá com os métodos de separação de misturas. Então aqui nós podemos relembrar aqui dos métodos de separação de misturas. Então aqui acontece o processo de purificação da água. E quando a água é importante também para tomar banho, para lavar, para escovar os dentes e assim por diante, né, gente? Então a água é importante para muitas outras rotinas em nosso dia a dia. Processo de estação de tratamento de esgoto também. Então depois que a água sai da nossa casa, esse esgoto ele tem que ser tratado também. E o processo de reciclagem do lixo, pessoal. Então lembra lá de que existem várias cores das lixeiras para que nós consigamos separar os lixos, beleza?
lembrar de alguns R's também que são importantes para que nós consigamos colocar em prática o processo de reciclagem, tá bom? Agora aqui, pessoal, lá na página número 8, lá do seu livro de atividades, vamos resolver um exercício aqui então, alguns exercícios. Então essa primeira videoaula ela vai ser a respeito lá do capítulo número 3, beleza? Da primeira unidade, lá do volume 2. Então olha só, classificação dos materiais. Número 1, observe no quadro a seguir a representação de algumas substâncias presentes na atmosfera. Com base nessas informações, indique a quantidade, ou seja, o número de cada elemento químico e a forma dessa substância. Agora olha só aqui, pessoal. Aqui nós temos o gás hidrogênio, então aqui nós temos H e um H aqui. Então quantos hidrogênios nós temos aqui? Então aqui nós temos o número de cada elemento químico, então 2 hidrogênios. E a fórmula dessa substância é H2. Por que é H2? Porque ela tem 2 hidrogênios. O gás carbônico, pessoal, então aqui nós temos 2 oxigênios e 1 carbono. Então olha só, 2 oxigênios e 1 carbono. E a fórmula química dele vai ser CO2. Por que vai ser CO2? Porque só tem 1 carbono e 2 oxigênios. O gás oxigênio, pessoal, então aqui nós conseguimos ver que ele tem 2 oxigênios. Beleza? Então a quantidade de oxigênio de átomos que nós temos aqui, de elementos químicos, nós temos 2 oxigênios. E a fórmula química dele vai ser O2. Beleza? E aqui, pessoal, a água. Então aqui ela tem 1 oxigênio e 2 hidrogênios. Então dá uma olhadinha aqui. Então ela tem 1 oxigênio, igual está aqui, e 2 hidrogênios. Beleza? Então a fórmula química dela vai ser H2O. E aqui, pessoal, o gás nitrogênio. Dá uma olhadinha aqui, ó. Então aqui nós temos tem 2 nitrogênios. Como é que nós conseguimos observar isso? Dá uma olhadinha aqui nessa representação aqui, ó. Então tem N e N, então ele tem 2 nitrogênios. Então o gás nitrogênio é formado por 2 nitrogênios. A fórmula química dele então é N2. Beleza? Então aqui nós conseguimos retomar tudo aquilo que nós já falamos sobre a quantidade de elementos químicos. Tá bom, gente? Agora aqui, pessoal, exercício número 2. Dá uma olhadinha aqui, ó. Com base em seus conhecimentos sobre o assunto, lá da página número 2, lá da página 8, beleza? Número 2, então, com base nos seus conhecimentos sobre o assunto e de acordo com a imagem apresentada, escolha uma das palavras indicadas entre parênteses e complete o texto a seguir. Para preparar uma gelatina são necessários vários ingredientes, portanto, trata-se de uma mistura. Então, uma substância quando só tem um elemento químico e uma mistura quando tem mais de um elemento químico envolvido. Ok? Então essa aqui é uma mistura. Então por que nós conseguimos? Porque ele tem vários ingredientes. Ok, pessoal? Então uma mistura. Em razão do seu aspecto uniforme, cada camada da gelatina, então olha só, cada camada da gelatina apresenta uma imagem apresentada na imagem, então é uma mistura homogênea. Então cada camada na gelatina então é uma mistura homogênea, gente. Então esse aqui a resposta fica mistura e homogênea. Beleza, gente? Vamos falar mais um pouquinho aqui sobre misturas homogêneas e misturas heterogêneas. Isso é a respeito da solubilidade também. Então, olha só, numa aula de laboratório, para demonstrar aos alunos o conceito de solubilidade, a professora de ciências solicitou a eles que misturassem alguns materiais. Então, olha só, então aqui nós temos o sal em 10 ml de água, o talco em 10 ml de água, o açúcar em 10 ml de água e o óleo em 10 ml de água. Em cada tubo de ensaio, foi colocada uma quantidade pequena dos materiais correspondentes. Após a agitação e repouso das misturas, observou o seguinte resultado. Então aqui nós temos uma mistura de sal e água, talco e água, açúcar e água e óleo e água. De acordo com as informações, letra A, classifique as misturas em homogênea ou heterogênea. Sal e água. Olha aqui, pessoal, ela tem um aspecto visual uniforme, então ela é uma mistura homogênea. A mistura de talco e água, ela é uma mistura heterogênea, então porque ela não tem um aspecto visual uniforme. Comparem aqui, por exemplo, com o sal e a água, então ela não tem um aspecto visual uniforme, tá bom? Do açúcar e a água, então é uma mistura homogênea, então olha só, compare essas duas aqui, ó. Então ela é uma mistura homogênea. Óleo e água, pessoal, é uma mistura heterogênea, porque ela não tem um aspecto visual uniforme. Então aqui nós temos que lembrar do conceito de fase. Então ela tem 2 fases, tá bom? Letra B,
Indique a solubilidade de cada material na água. Para isso, utilize as palavras solúvel, parcialmente solúvel e praticamente insolúvel. O sal, pessoal, então ela é uma mistura solúvel, ou seja, ela se dilui em água. Então, ele se dilui em água, então é uma mistura solúvel. O talco, olha só, olha a quantidade de talco que colocou aqui. Então, a quantidade de talco que ele colocou aqui, então ele é parcialmente solúvel, então ele não é totalmente solúvel. O açúcar, então ele é solúvel, então ele se dilui totalmente em água. E o óleo ele é praticamente insolúvel. Então olha só, então ele não se dilui praticamente em água. Tá bom, gente? Vamos verificar aqui agora, pessoal, o número 4 lá da página 10. Então vamos classificar aqui em homogêneas ou heterogêneas essas misturas. Classifique as misturas apresentadas a seguir em homogêneas ou heterogêneas. Olha só, salada mista com vegetais. Essa aqui ela tem um aspecto visual que não é uniforme. Então ela tem mais de uma substância. Então ela é uma mistura heterogênea. O refrigerante, pessoal, olha só, pelo fato de ter essa camada de gás aqui em cima, então ela é uma mistura heterogênea. Massa de bolo, então ela tem um aspecto visual uniforme, então ela é uma mistura homogênea. A letra E aqui, ó, salada de frutas, ela não tem um aspecto visual uniforme, então olha só, ela tem várias frutinhas aqui, então ela não tem de semelhanças diferentes, então ela tem um aspecto visual que não é uniforme, então ela é uma mistura heterogênea. Talheres de prata, pessoal, então é uma mistura homogênea, porque ela tem um aspecto visual uniforme, então não dá para diferenciar o que é um e o que é outro. E leite com nata é uma mistura heterogênea, então olha aqui, ó, então uma fase é o leite e outra fase é a nata, então por conta disso que ela é uma mistura heterogênea, então ela não tem um aspecto visual uniforme. Beleza, pessoal? Agora aqui, gente, vamos resolver o exercício lá da página 13 e o exercício número 10. Para que nós consigamos relembrar todos os processos de separação de misturas. Olha só. Relacione as situações apresentadas na primeira coluna com os números referentes aos métodos de separação de misturas heterogêneas indicados na segunda coluna. Então, olha só. Preparação do café coado. Qual que é o método de separação que nós utilizamos? É a filtração simples. Lembra lá então o que é a filtração simples, gente? Remoção das sementes de um suco de maracujá antes de a bebida ser servida para o consumo. Então esse aqui é o processo de peneiração. Beleza? Seleção dos grãos ruins e de outros resíduos como pedrinhas da lentilha antes do preparo. Então aqui nós utilizamos o processo de catação. Então lembra lá que é um processo assim que você vai separando com a mão ali. Então lembra lá que separação no grão de feijão, separação lá na coleta seletiva também é um outro processo que nós conseguimos utilizar a catação. E separação das folhas do grão de café. Número 3, nós conseguimos utilizar a ventilação. Então lembra lá quando um material menos denso ele é levado pela corrente de ar. Esse aqui é o processo de ventilação. Então aqui fica 4, 1, 2 e 3. De acordo com as situações apresentadas no número 11, no exercício anterior indique os estados sólido, 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 líquido, líquido, líquido envolvidos em cada método de separação. Peneiração, gente, nós utilizamos, esse aqui é os estados sólido, líquido. Catação, sólido, sólido. Ventilação, sólido, sólido. E filtração simples, os estados sólido, líquido. Tá bom, gente? Agora aqui, pessoal, exercício número 14, lá da página 14. Vamos verificar aqui, vamos relembrar quais são os métodos de separação de misturas homogêneas. Sedimentação não é um processo de mistura homogênea, de separação de mistura homogênea. A evaporação sim, e a destilação simples, a destilação também é. Beleza, gente? Então nós temos que relembrar aqui o processo de separação de misturas homogêneas. Tranquilo? Agora aqui, pessoal, falando agora um pouquinho sobre a água. Vamos resolver o exercício número 16 lá da página 15. Olha só. A água é um recurso natural que deve ser preservado e não pode ser desperdiçado. Sobre se bem tão precioso, marque as alternativas corretas. Letra A. Apenas uma parte da água disponível no nosso planeta pode ser consumida. Né, gente? Então apenas uma pequena parte. Lembra lá da porcentagem de água salgada que nós temos, a porcentagem de água doce que nós temos no nosso planeta. Então aqui apenas de tudo isso, apenas uma pequena parte está disponível para consumo. O ser humano utiliza pouca água para o consumo humano, né, pessoal? Então essa aqui está errada por quê? Porque ele não utiliza pouca água, não.
Grande parte da água disponível na Terra é salgada, é encontrado nos oceanos. Verdadeiro, gente. Todos os seres vivos precisam de água para sobreviver. Então lembra lá que todos os seres vivos eles têm água em suas células, eles precisam dessa água para sobreviver, para que desempenhem várias funções químicas. Tá bom? E a letra E, não precisamos nos preocupar com a quantidade de água disponível no mundo, visto que é um recurso natural renovável. Então nós temos que preservar sim, porque um dia essa quantidade de água ela pode acabar. Tá bom, gente? Agora vamos relembrar aqui um pouquinho a respeito das estações de tratamento da água. Então, quais são as etapas dessa estação de tratamento da água? Então a primeira aqui, ó, a água bruta, sem o tratamento impróprio para consumo humano, é captada de mananciais. Então a primeira etapa que nós temos que relembrar é quando essa água ela é captada. E número 2, ela vai em direção para a estação de tratamento da água. Então lembrar que ela tem que passar por essa estação de tratamento da água para que ela fique própria para o consumo. Número 3, a água vai para um sistema de grades que separa os materiais maiores como folhas e galhos. Então lembra lá que ele passa por um processo lá de peneiração também. Número 4, a água passa por um tanque de decantação onde os flocos pesados se depositam no fundo do oceano, formando lodo. Lembra lá, gente? Então sempre esse processo de decantação é quando ele vai para o fundo. Então quando ele vai para o fundo, essa água mais que toda essa sujeira ela foi para o fundo, então vai acabar pegando essa água mais da superfície, beleza? E a água já filtrada vai para um canal onde recebe cloro fluorical, beleza? Então depois que ele vai para esse tanque de decantação, ele vai passar por um processo de filtração. E a água tratada vai para um reservatório distribuído para a população. Então essas são as etapas do tratamento da água, beleza? Agora vamos resolver aqui um exercício lá da página número 16, o exercício número 20, a respeito da estação de tratamento do esgoto. Então, marque as alternativas relacionadas aos benefícios do tratamento do esgoto. Redução de inúmeras doenças parasitárias e infecciosas transmitidas por dejetos humanos. Então, essa aqui é a estação de tratamento do esgoto, é importante para isso também. Contaminação de mananciais, gente. Então, você acha que o tratamento do esgoto ele serve para a contaminação dos mananciais? Não, gente. Então, preservação do meio ambiente, verdadeiro. Eliminação da contaminação de pessoas e de animais por meio da água, verdadeiro também, gente. Então, essas são algumas opções que são importantes para os benefícios do tratamento do esgoto. Diminuição da concentração do oxigênio dissolvido na água do mar, provocando a morte de peixes. Então, a estação de tratamento do esgoto não consegue fazer a relação com isso, beleza? E aqui, pessoal, a respeito um pouquinho da reciclagem. Vamos ver aqui quais são os materiais que eles podem ser reciclados. Quais são a quantidade de lixo que eles podem ser reciclados. Então, esse aqui é o exercício número 22, lá da página 17 do seu livro de atividades. Então, aqui, dentre todos esses aqui, então, é a lata de alumínio, casca de ovo não, pó de café não, papel higiênico não. Então lembra lá que todos esses aqui, ó, casca de ovo é um exemplo de um resíduo orgânico. Então são aqueles que são chamados de resíduos úmidos, né, gente, que não podem ser reciclados. Então a lata de alumínio pode, a garrafa PET pode, a revista pode, a caixa de papelão pode, o caderno pode, o pote de conserva pode, a embalagem longa-vida pode, a sacola plástica pode, a embalagem de shampoo pode, né, gente? Então aqui, pessoal, nós temos que relembrar aqui que sempre quando o que é o processo de reciclagem? Quando nós quando nós utilizamos esses materiais assim que eles podem ser utilizados para outros fins, tá bom? Então esse é o processo de reciclagem, certo, pessoal? Então essa videoaula foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até mais.